Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos, todos os ouvintes que estão aí. Hoje nos atrasamos um pouco, chegamos aqui um pouco atrasados, mas vamos seguir aqui com o nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre o rico e Lázaro, uma palavra com o título Amanhã Pode Ser Tarde. Essa é uma das mensagens mais fortes, né, e mais impactantes ensinadas por Jesus, né? Muitas pessoas acreditam que ainda terão, assim como esse exemplo, né, do rico. Veja que o rico ele viveu uma vida, ali diz que uma vida regalada, né? E muitas pessoas vivem como aquele rico da parábola, né? Acredito que ainda terão tempo para buscar a Deus. Pensam, depois eu me converto, depois eu mudo de vida, depois eu volto para Jesus. Mas a grande verdade é que ninguém sabe se terá amanhã. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje ainda há oportunidade, né? Hoje ainda existe graça. Hoje ainda Jesus chama. Mas chegará o dia em que será tarde demais. Então, hoje é um dia para você que, quem sabe, está indeciso, né? Você que deixa para amanhã, que sabe que precisa se voltar para Deus, que sabe que precisa se reconciliar, que sabe qual é o caminho certo e sabe que está fora do caminho, né? Mas você fica protelando e esperando, depois que eu resolver isso, depois que eu fizer aquilo, depois que eu fizer aquilo outro, né? Eu vou resolver, Então, essa palavra de hoje é para você refletir, para você ouça essa palavra com atenção e veja se realmente vale a pena, né, ficar protelando e esperando, né? Espero que essa palavra ela vá de encontro ao seu coração hoje, né? Então, nós vamos aqui ler então a palavra de hoje, o texto, né? Em Lucas capítulo 16, versículos 27 e 28, o nosso texto áureo, que ele vai nos dizer: E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então essas aqui são as palavras do rico, da parábola do rico e de Lázaro, né? Onde ele viu que tudo que Lázaro falava para ele realmente era verdade. Ele viu então que realmente o céu existe, o inferno existe. Ele viu que não é bom ir para o inferno, né? E ele viu então que aquelas palavras que, quem sabe, ele não prestou atenção, ele não deu importância, né? Mas que aquelas palavras realmente eram palavras muito importantes. Então ele pensou, poxa, eu preciso que os meus irmãos, que a minha família saiba disso, né? Porque senão eles vão vir para cá também, para esse mesmo lugar de tormento que eu vim, né? Mas agora era tarde. Ele vai ter esse diálogo com Abraão e nós vamos acompanhar e vamos ver então toda essa situação dessa história. Nós vamos aqui então ouvir um louvor e logo depois então nós entraremos com a palavra. Você vive os dias sem perceber que o tempo não vai voltar. Corre tanto atrás de tudo, mas esquece de quem pode te salvar. Se aqui você não buscar, como vai reconhecer? Presta atenção na letra do louvor. Se aqui você não lembra de Deus, como quer morar no céu? Se a voz dele
é tempo de escolher viver na verdade. Aleluia, a letra desse louvor diz tudo, né? Se aqui você não lembra de Deus, como vai morar no céu? Né? Essa letra desse louvor, ela mostra alguém que vive no mundo, vive sem Deus, né? Vive, não se preocupa com as coisas de Deus, mas que no fim das contas acha que merece salvação, né? Vai achar depois que merece a salvação. É como aconteceu com esse rico. Aqui já tem algumas pessoas ali que eu consigo ver já. A irmã Márcia Freitas já está aí na audiência. O irmão Arione da Rosa. O irmão Gilberto, que daqui a pouco mais vai ter o programa dele aqui. Também a irmã Grace Kelly está ali também, dizendo Deus abençoe. A Alenira Velmer, dizendo realidade, né? Pastor Kleber também na audiência. A minha esposa Lucelena também dizendo ali boa noite, né? E é os que eu consigo ver aqui que já estão aí na audiência, né? Então muito obrigado por vocês estarem aí participando. Vamos aqui então ler eu vou ler toda essa parábola, né? Toda essa parábola do rico e de Lázaro, para que nós venhamos a depois esmiuçar, né? E meditar nela. Ela vai nos dizer assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja que quando fala aqui que não ouvem a Moisés e aos profetas, aqui não está se referindo propriamente às pessoas. Quem sabe você hoje em dia, né, que vive mais ou menos conforme esse rico, diz: bom, hoje em dia não tem Moisés e os profetas para eu ouvir mesmo, né? Mas acontece que quando Abraão fala em Moisés e os profetas, ele está falando sobre o Antigo Testamento, né? Quando ele fala de Moisés, ele está falando sobre o Pentateuco. E quando ele fala dos profetas, ele fala do restante ali dos autores do Antigo Testamento. Então ele está falando sobre a Bíblia, né? E assim, semelhantemente, assim como o rico tinha a Bíblia, assim como os familiares do rico também teriam lá a Bíblia para ler, além de terem as pessoas que falavam das coisas de Deus, como por exemplo o próprio Lázaro, né? Eles tinham também Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia, né? Para eles lerem ali, né? Tanto que, veja que quando Jesus ele fala sobre o maior de todos os mandamentos, ele vai dizer
amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele poderia ter dito, dependem Moisés e os profetas também, né? Porque, então, quando fala sobre Moisés e os profetas, fala sobre o Antigo Testamento, fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que nós temos aqui, né? Naquele tempo eles só tinham o Antigo Testamento, nós ainda temos mais o Novo, né? Para nós consultarmos e buscarmos então ali as respostas, né? As coisas que Deus tem, né? E sabermos aquilo que Deus quer de nós. Então veja que Jesus ele começa essa parábola dizendo que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente. Era alguém cercado de luxo, conforto e riqueza. Tinha dinheiro, posição, influência e prestígio. Aos olhos humanos, parecia um homem bem-sucedido. Mas existe um detalhe impressionante. Jesus não menciona o nome desse rico, porque diante de Deus, riqueza sem salvação não tem valor eterno. Enquanto isso, havia um mendigo chamado Lázaro, colocado à porta do rico, coberto de feridas, desejando comer das migalhas que caíam da mesa. Que contraste, né? Um vivia na fartura, outro vivia na miséria. E veja que nesse contraste aqui, irmãos, veja que às vezes nós muitas vezes nos focamos na terra, esquecemos de nos focar no céu, nos focamos aqui nas coisas terrenas e terrestres. E quem sabe alguém que passa por dificuldade pensa, poxa, mas Deus não é comigo, né? Deus não está comigo, quem sabe Deus não se agrada de mim, né? E quem sabe aquela pessoa que é bem-sucedida na vida, né, ela pode achar assim, eu sou bem-sucedido porque Deus é comigo, porque Deus me abençoa. Uma vez aconteceu comigo que uma pessoa rica, né, não vou mencionar o nome aqui, mas uma pessoa rica estava me ajudando financeiramente, né? Eu passei por uma dificuldade, recorri a essa pessoa que me ajudou. Eu disse para essa pessoa assim, Deus te abençoe, né? E a pessoa me respondeu num tom assim, mas eu sou abençoado, né? Como quem diz, tu tá pedindo ajuda para mim, né? Tu é pobre, eu sou rico. Quer dizer, logicamente que eu sou mais abençoado do que tu, entendeu? Porque as pessoas veem dessa forma. As pessoas acham que quem tem mais é mais abençoado, né? Quem tem uma vida mais estável, né? Quem tem problema financeiro, tá com tem alguma dificuldade ali com Deus. Mas nós vemos nessa parábola aqui que não é assim. Nós vimos que Lázaro, o pobre ali, ele viveu, quem sabe, sua vida na miséria, era doente, inclusive, mas ele foi fiel a Deus. E depois, então, ele teve a sua recompensa por se manter fiel a Deus, né? Então, servir a Deus não significa que nós não vamos ter problemas financeiros, né? E nós não termos problemas financeiros não significa que nós estamos de bem com Deus, né? Às vezes as pessoas... Eu lembro que uma vez tinha um rapaz não, ele já era um senhor assim, já tinha uns 50 anos, né? Ele estava paralítico numa cadeira de rodas e as irmãs dele convidaram a gente para orar por ele. E ali orando, eu era vizinho, eu morava perto, eu disse, quem sabe eu posso vir aqui e te trazer uma palavra toda semana? E a gente começou, e aí ele resolveu se reconciliar, que ele era afastado da igreja. Ele não podia ir até a igreja, então nós levávamos a ceia para ele. Eu de vez em quando levava algum irmão lá para a gente fazer tipo um culto doméstico ali, entendeu? Já que ele não podia ir até a igreja, a congregação, né? Eu levei a congregação até ele, né? Mas acontece que quando eu chegava lá, as irmãs dele, elas saíam, como tipo assim, esse negócio de Deus é só para ele, que precisa, ele tá doente, está numa cadeira de roda. Eu estou bem, eu tenho, elas eram bem financeiramente, né? Então elas achavam que não precisavam de Deus. E muitas pessoas vivem assim, né? Acham que não precisam de Deus, que buscar a Deus é só para a pessoa que está com alguma dificuldade, que tem doença, que tem, né, que é pobre, que está com dificuldade financeira ou alguma doença assim, né? Então veja que na sequência aqui dessa palavra, né, desse esboço que eu preparei aqui continua dizendo assim, que enquanto isso, que o rico, ele tinha tudo materialmente, mas era pobre espiritualmente. Lázaro não tinha
quase nada nessa vida, mas possuía algo precioso: confiança em Deus. O problema daquele rico não era apenas possuir riqueza. Aliás, o problema não era possuir riqueza, né? O problema era que seu coração estava preso a elas, né? Ele vivia como se Deus não existisse. E veja que a questão de riqueza, né? Será que é proibido ser rico? Tem muita gente que fala sobre rico, né? Muitas pessoas que falam sobre... Não é proibido ser rico, não é pecado ser rico, né? Eu até preparei aqui uma palavra, que riqueza também é dom de Deus. Veja que Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 vai nos dizer assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Veja que então Deus ele concede riquezas. Se nós formos ver os grandes personagens da Bíblia lá, Abraão, Abraão e Ló, por exemplo, já são exemplos assim que eles tinham muito gado, eles tiveram que separar de tanta coisa que eles tinham, né? Que eles adquiriram, né? Jacó, Esaú, né? Aqueles homens, personagens da Bíblia, eles eram homens ricos. Jó, né? Jó, por exemplo, era o mais rico do Oriente, né? Então, ser rico não é pecado e Deus concede riqueza, sim. Então, o erro, muitas vezes, o erro é que Jesus ele fala que é mais fácil, um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é pecado ser rico? Não, porque o rico ele pode se apegar mais à sua riqueza do que a Deus e acabar esquecendo de Deus, achando que, se sentindo ali autossuficiente na sua riqueza, que foi o caso desse homem rico, né? E quantas pessoas hoje estão assim, né? Há pessoas que têm dinheiro, casa, carro, conforto, mas não têm vida com Deus, né? Acham que a prosperidade material significa aprovação divina. Vivem ocupadas com os prazeres desta vida e esquecem da eternidade. Jesus ensinou no Evangelho de Mateus 16, 26, ele vai nos dizer assim, pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez aquele rico tenha ouvido mensagens de arrependimento, talvez tenha ouvido a lei de Moisés, os profetas e as advertências espirituais, mas ele ignorou tudo isso. E aqui existe uma lição poderosa, né? Quem rejeita a palavra de Deus hoje pode desejar ouvi-la amanhã. Quem rejeita a palavra de Deus hoje pode desejar ouvi-la amanhã, né? Porque quando ele vai dizer ali para que Abraão deixasse Lázaro ir até a sua família e falar, né, dessas coisas, é porque ele já sabia o que Lázaro tinha para falar, porque provavelmente Lázaro já tinha falado para ele, mas ele, quem sabe, pensava na sua autossuficiência, né, que ele não teria nada de importante para ouvir de uma pessoa numa condição inferior a dele, né? Quem sabe ele menosprezou as palavras de Lázaro por causa do estado dele. Quem sabe ele poderia pensar assim, o que o Deus desse mendigo pode me dar, né? Olha a vida que ele leva, né? Se esse Deus fosse bom, se servir esse Deus fosse bom, ele não era mendigo, né? Então, quem sabe ele achava que realmente que não precisava. Mas veja que ele teve a oportunidade de ouvir. E agora quem sabe ele pensou assim, poxa, se eu tivesse ouvido, né, essas palavras, aquilo que Lázaro estava me falando, se eu tivesse prestado atenção e obedecido o que fala ali Moisés e os profetas, né, que é a Bíblia, né, as coisas que falam ali, se eu tivesse obedecido, hoje eu não estaria nessa condição aqui. Só que quando chega lá, não tem oportunidade de arrependimento. A nossa oportunidade de se arrepender da vida de pecado ou de não estarmos de acordo com a lei de Deus, com as coisas de Deus, nosso tempo de arrependimento é agora. Depois, quando nós morremos, terminou a chance. Veja que ali, para aquele rico, não tinha mais. Ele, quem sabe, até poderia ter se arrependido lá, porque lá dá para ver que ele pensou, poxa, se eu tivesse ouvido, mas manda ele lá para os meus parentes, para os meus familiares, para avisar para eles que realmente o céu existe, o inferno existe, né? E para que eles não venham também para esse mesmo lugar aonde eu estou. Então ele ignorou aquelas palavras, né? E tem pessoas que
que ficam adiando o dia da sua decisão, né? Depois eu aceito, né? Depois eu mudo, depois eu abandono o pecado. Mas, como diz o título desse tema de hoje, né? Amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então não endureça o vosso coração. Se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir palavras, se alguém for no caso lhe evangelizar, dizer alguma coisa das palavras de Deus, não ignore, leve em conta, ouça, né, reflita sobre as coisas de Deus, né? O maior engano do ser humano é pensar que controla o amanhã. Nós não controlamos, né? Nós temos que, nossa decisão de servir a Deus, ela tem que ser hoje. Quanto mais nós adiamos, quem sabe mais nos distanciamos, mais o nosso coração vai se distanciando, e mais difícil fica de nós voltarmos para as coisas de Deus. Então, se você está afastado, ouça essa palavra, ouça esse conselho aqui, ouça, né, o que está dizendo aqui essa palavra de hoje, né? E tome uma decisão agora. Nós iremos aqui ouvir um louvor. Teofania Alvorecer. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Esse é o hino 570 da harpa, né? Ele é um alerta, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Voltando aqui então, irmãos, para a nossa parte 2 aqui, né, da nossa palavra, e vamos dar aqui uma acelerada, né? A parte 2, ela vai dizer que depois da morte não há mais oportunidade, conforme nós ouvimos aquele louvor. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, porque depois da morte não há mais oportunidade. A Bíblia diz que chegou o dia em que ambos morreram. O rico morreu, Lázaro morreu. A morte não faz diferença entre rico e pobre, ela chega para todos. O dinheiro do rico não pôde, né, impedir a sua partida. E então acontece a grande reviravolta da parábola. Veja que ali naquela primeira parte nós falávamos sobre o contraste, né, da vida de cada um deles, né, onde um vivia realmente uma vida de miséria, né, e o outro uma vida realmente de abundância, né. Mas agora vai acontecer uma reviravolta, né. Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de descanso e paz, mas o rico foi para um lugar de tormento. Jesus mostra que existe eternidade, né, através dessa parábola. Existe céu e existe condenação eterna. O rico então levanta os olhos em tormento e vê Lázaro de longe ao lado de Abraão. E ele clama: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água para refrescar minha língua. Observe algo forte aqui, né? Em vida, o rico nunca quis ajudar Lázaro, né? Veja, ele permitia que Lázaro, no caso, comesse das migalhas que caíam da sua mesa, mas se ele realmente quisesse ajudar, Lázaro não ia comer das migalhas que caíam da mesa. Lázaro iria sentar à mesa com ele, ou pelo menos iria sentar em algum lugar e fazer uma refeição digna, né? Mas não, ele permitia que comesse aquilo que caísse. Então isso não era ajudar realmente, né? Era inclusive fazer Lázaro passar por uma situação realmente humilhante, né? Mas agora no tormento ele implora por uma gota de água. Isso nos mostra que muitas pessoas
só reconhecem o valor da salvação quando já é tarde demais. Abraão responde que há um grande abismo entre eles, impossível de ser atravessado. Isso significa que depois da morte não existe segunda chance. E veja que hoje o mundo ensina que todos são salvos, né? Nós vemos aí as pessoas, por exemplo, qualquer pessoa que morre, não importa a vida que ela levou, né? As pessoas dizem, é mais uma estrelinha no céu. De lá de cima ele está olhando agora, né? Ele foi, né? Mas só que muitas vezes as pessoas falam isso porque querem bem aquela pessoa, né? Então, mas as pessoas que vão ir para o céu não são as pessoas que nós queremos bem. As pessoas que vão ir para o céu são as pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, né? Então, o requisito para ir para o céu não é eu querer bem, né? Então, por exemplo, tem pessoas que eu quero bem, que eu amo, inclusive, né? Mas que eu sei, por exemplo, que se elas não obedecerem os mandamentos de Deus, elas não vão ir para o céu. E com tristeza eu sei disso, mas a gente tem que reconhecer. Uma característica para a pessoa ir para o céu não é tu amar aquela pessoa, entendeu? Então, se tu quer que teu familiar, que as pessoas que tu ama vão para o céu, prega o evangelho para elas, conduz elas para o caminho de Deus, porque o teu amor não vai fazer com que elas vão para o céu. Veja que hoje muitos ensinam que todos serão salvos, independentemente de como vivam, né? Mas Jesus ensinou claramente sobre a realidade do juízo eterno. Enquanto a pessoa está viva, existe oportunidade de arrependimento, mas depois da morte, né, o destino é definitivo. Por isso o inimigo trabalha para fazer as pessoas adiarem sua decisão espiritual. O diabo não se importa se alguém vai à igreja de vez em quando. O que ele quer é que a pessoa continue dizendo, ainda não, depois eu vejo isso, mais tarde eu me entrego. Mas a Bíblia diz, em 2ª Epístola aos Coríntios, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora é o momento de buscar a Deus, agora é o momento de abandonar o pecado, agora é o momento de reconciliar-se com Jesus. Talvez existam ouvintes afastados da presença de Deus, pessoas que um dia sentiram o Espírito Santo, mas esfriaram espiritualmente. Hoje Deus está falando com você. Não espere o amanhã, não espere a tragédia chegar, não espere perder tudo para então lembrar de Deus, porque, como diz o título da nossa palavra de hoje, né? Amanhã pode ser tarde. Vamos ficar um pouquinho aqui com a programação e logo nós já viemos com a parte 3. Aleluia, voltamos aqui então com a terceira parte, que ela vai falar sobre o grito desesperado de um homem condenado. Algo que realmente, muitas vezes nós evitamos, nas pregações as pessoas evitam de pregar, de falar sobre o inferno, né? Mas ele é uma realidade. Às vezes a gente deixando de falar, porque às vezes a gente não quer constranger a pessoa, porque realmente a gente é constrangedor dizer para uma pessoa, olha, se tu não obedecer a Deus, tu vai ir para o inferno, né? É constrangedor, mas é necessário que as pessoas saibam. E aqui nós vamos falar sobre isso. Quem sabe você que está aí do outro lado, né, esteja afastado de Deus, esteja afastado, ou quem sabe você que está ouvindo a programação nem quer saber de Deus, né? Mas existe uma realidade. Eu costumo dizer que, por exemplo, se eu não gostar de futebol, vamos dizer assim, né, o resultado de uma partida de futebol não vai me afetar. Se um time ganhar ou perder, ou qualquer resultado que der ali, não vai me afetar, porque não seria um assunto do meu interesse. Eu não estou dizendo que o futebol é errado, tá? Eu só estou citando o exemplo aqui, quando um assunto não é do nosso interesse, qualquer coisa que aconteça dentro daquele assunto ali, não vai nos afetar, porque não é um assunto do nosso interesse. Mas no tocante à Bíblia é diferente. Por mais que eu não me interesse por Bíblia, o que está escrito nela vai acontecer na minha vida. Por isso é que eu preciso ouvir, né, e prestar atenção, porque o meu destino eterno, ele está escrito ali na Bíblia. Obedecendo ou não o que a Bíblia diz, né, é que eu vou ir ou não para o céu.
é que eu vou ir ou não para o inferno. É uma realidade que nenhum ser humano consegue fugir. Por exemplo, numa partida de futebol, em qualquer resultado que der, eu não ganhei nem perdi, porque não é um assunto do meu interesse. Mas agora, se eu não me interessar por Bíblia, não vai acontecer de eu não ir nem para o céu nem para o inferno. Para um dos dois eu vou igual, não me interessando. Então, que eu escolha ir para o céu. E para escolher ir para o céu, eu tenho que me interessar em saber o que Deus quer que eu faça, para que eu possa fazer o que Ele quer para ir para o céu. Veja que aqui nessa parte 3 aqui, diz assim, ó, o grito desesperado de um homem condenado. Então o rico faz um último pedido. Rogo-te que mandes Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Agora ele se preocupa com sua família. O homem que ignorou a palavra em vida passa a reconhecer o valor da mensagem depois da morte. Mas Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eu falei no começo, né, que Moisés e os profetas se refere então ao Antigo Testamento. Moisés é o Pentateuco e os profetas são os demais autores dos livros do Antigo Testamento, né? Então aqui ele está falando, eles têm a Bíblia, né, que nós também temos hoje. E a nossa é mais completa que a deles. Antigamente era só, naquele tempo ali, era só o Antigo Testamento. Nós temos mais o Novo ainda, né, para nos auxiliarem a fazermos aquilo que agrada a Deus. Ou seja, eles já têm a palavra de Deus, né? O rico insiste: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão conclui com uma das declarações mais fortes dessa parábola. Ele vai dizer: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Jesus ele estava mostrando através disso que o problema não é a falta de sinais, o problema é falta de arrependimento. Hoje as pessoas querem provas, milagres extraordinários e manifestações sobrenaturais, mas Deus já deixou sua palavra. Quantas pessoas têm Bíblia dentro de casa, mas não leem? Quantos ouvem pregações, mas não praticam? Quantas sabem que Jesus está voltando, mas continuam vivendo longe de Deus? O rico descobriu tarde demais que a eternidade é real. Hoje ele desejaria voltar para avisar seus familiares. Desejaria ouvir mais uma pregação, desejaria mais uma oportunidade, mas acabou. E é exatamente por isso que essa mensagem se chama Amanhã Pode Ser Tarde. Se você está ouvindo esta mensagem e ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, o tempo da graça está se encerrando. A salvação não é para depois, a salvação é para agora. Talvez você diga: mas eu sou muito pecador. Jesus salva pecadores. Talvez você diga: minha vida está destruída. Jesus restaura vidas destruídas. Talvez você diga: eu me afastei. Jesus ainda está chamando você de volta. Se você disser, por exemplo, eu me afastei, lembra da parábola aquela do filho pródigo, que se afastou e foi recebido de braços abertos com festa ainda pelo pai, né? Volte, porque Deus está de braços abertos te esperando. A Bíblia diz em Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se você se voltar para Deus de maneira nenhuma, Ele o lançará fora, né? Venha como estás, né? Da forma como você estiver, porque Deus pode te ajudar, então, até mesmo a mudar e a se moldar, né, para se voltar para os seus caminhos. Hoje ainda existe esperança, hoje ainda existe perdão, hoje ainda existe oportunidade, mas não despreze a voz de Deus. Os meus caminhos são mais altos, meus pensamentos também. Inclina-me os teus ouvidos e viverei, pois não vos resta muito tempo, nem liberdade também. Um novo aion é chegado e uma nova lei. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto.
deixai o homem os seus caminhos maus, e convertereis a mim seu coração. Aleluia, esse louvor falou, né? Buscai a Deus, né? Enquanto se pode achar. E aqui nós vamos então para a conclusão aqui, né? Para a finalização do nosso programa. E eu quero aqui então mencionar os irmãos que estão ali na audiência, ali, os irmãos que estão, claro que os que estão comentando no Facebook, né? Porque tem muitas pessoas que estão ligados aí na programação da rádio mesmo, né? Na própria rádio, no link da rádio, né? Tem também as pessoas que estão ali, que curtiram, mas que não comentaram. Eu só consigo ver os que comentam, né? Então tem aqui o José Silva, que foi meu colega de trabalho lá, e a sua esposa Catarina. Eles estão pedindo aí o louvor Folha Seca, né, do cantor Jair Pires. Não deu tempo de rodar esse louvor aqui no meu programa, mas daqui a pouco vai começar o programa do irmão Gilberto, né? O programa Falando do Reino. E no programa Falando do Reino, eu já conversei com ele aqui, vai ser rodado esse hino aí para vocês, tá? Fiquem ligados aí, assista aí o programa Falando do Reino, que vai rodar então esse hino da Folha Seca. Também o pastor Kleber, a minha esposa Lucelena, a irmã Grace Kelly também está ligada no programa, a irmã Márcia, o irmão Arione, a irmã Alenira, o próprio irmão Gilberto, que já está aqui, né, se preparando aqui para iniciar o seu programa também. Estava na escuta, continua aqui, né? Então vamos para a finalização para a conclusão aqui, né, da nossa palavra de hoje e do nosso programa. A palavra de hoje, então, né, nessa palavra nós vemos 2 homens e 2 destinos eternos. Um viveu para si mesmo e ignorou a Deus, né? E o outro, mesmo sofrendo, permaneceu confiando no Senhor. Um desejou arrependimento, tarde demais, né? O outro recebeu o descanso eterno. A pergunta é: qual será o nosso destino? E reflita para você nessa parábola, qual dos dois retrata mais a sua pessoa, você mesmo? Você aqui se enquadra como o rico, que fica adiando, e depois um dia vai descobrir que é tarde demais? Ou você, quem sabe, se assemelha a Lázaro, que mesmo com dificuldades permanece fiel a Deus? Que possamos entender que a vida passa rapidamente, mas a eternidade permanece para sempre. Se você já serve ao Senhor, permaneça firme, não abandone a fé, continue perseverando, porque Jesus está voltando. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, faça isso hoje, porque amanhã pode ser tarde. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia diz? Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente e deixe Deus falar com você. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz.